Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13, o item 17, que fala sobre a piedade. O, esse item faz parte, então, do capítulo Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que faz a direita, que é o capítulo que concentra toda a discussão sobre a caridade. E o item da piedade, ele não está nos comentários que Kardec faz à passagem de Jesus. O item piedade está na instrução dos espíritos e foi uma mensagem dada pelo Espírito Miguel. Nós não sabemos quem é esse espírito porque não há outras referências, não há nenhum sobrenome, não há nenhuma identificação, e também Miguel não dá outras mensagens, nem no Evangelho e também não dá no Livro dos Espíritos. Entretanto, essa mensagem sobre a piedade que Miguel nos traz é uma mensagem extremamente valiosa que vai nos remeter a um dilema muito comum entre nós que recebemos e temos estudado as lições dos espíritos. Afinal de contas, nós somos estimulados a buscar fazer o bem, fazer a caridade, fazer, ah, enfim, né, melhorarmos a nós mesmos, tendo como uma certa perspectiva da vida espiritual, da possibilidade de ter uma continuidade de vida mais feliz e melhor do que essa que nós temos agora. E a piedade a mensagem da piedade vai nos remeter então a esse dilema, que é um dos dilemas que a gente gosta de enfatizar, junto com um outro que eu vou trazer aqui agora, que é um dilema que está no capítulo 8, que é sobre a pureza de coração. E nesse capítulo 8 sobre a pureza de coração, que tem a ideia do pecado por pensamento, ah, os espíritos, agora, deixa eu ver aqui, e que item, no item 7 exatamente o item sobre pecado por pensamento, os espíritos vão nos alertar sobre um processo que nós vamos fazer de forma gradual. Então, para muitos de nós que ainda estamos, né, em processos de imperfeição muito intensos, o mal ainda domina os nossos pensamentos, ou em muitos momentos nós somos dominados por ideias, pensamentos que não são bons, mas não apenas temos esses pensamentos, mas nos deixamos levar por esses pensamentos. E o termo usado é nos locupletamos, né? Quer dizer, nós agimos conforme esses pensamentos que não são os melhores. Às vezes a gente sabe que eles não são os melhores e mesmo assim a gente bota eles para frente, né? Dá cumprimento a eles. Um segundo estágio seria aquele momento em que a gente vai pensar, é, ter esses pensamentos que não são os melhores, afinal de contas, nós somos invadidos por muitos pensamentos ao longo do nosso dia, mas percebendo, né, que esses pensamentos não são os melhores, a gente vai lutar contra eles, né? Então é aquela ideia de que você está ali no dia a dia, você é tomado por um pensamento, acontece alguma coisa que te inspira um pensamento que não é o melhor, mas você logo busca corrigir-se a si mesmo e pensar, não, não vamos deixar isso para lá, vamos mudar o pensamento, vamos mudar a nossa forma de o nosso sentimento em relação a isso e toca para frente, né? Então, os espíritos dizem que nesse momento, nesse estágio, a gente está no processo evolutivo. Então, o nosso processo evolutivo é um processo que, como diz no Livro dos Espíritos, na questão sobre a virtude
é um. ah, Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui a questão da virtude, que eu tinha assim na ponta da língua, mas ela me fugiu agora da cabeça. Uma resistência voluntária aos maus pendores. Então, quando você está sentindo que você está dominado por aquele pensamento que não é o melhor, então você faz uma resistência voluntária aos maus pendores e a esse sentimento, e você está nesse processo de conquista da virtude, né? Você está exatamente ali lutando. E esse talvez seja, em grande parte, o nosso momento, né? E existe uma terceira fase, é a fase que você não é nem tomado por pensamentos ruins, negativos, maus, né? Que quando a gente conquista o domínio sobre nós mesmos e a gente avança. Eu estou falando desse dilema porque ele nos remete a esse outro, né? Que é essa ideia de, bom, fazemos tudo isso por quê? Porque, afinal de contas, nós sabemos da vida espiritual, que é o ponto central, né? Que os espíritos vêm trazer para nós, da vida que continua, e uma parte da literatura espírita, né? Mediúnica, vai reforçar um pouco essa ideia. Faça aqui que você vai ganhar bônus no mundo espiritual, você vai ter conquistas, você vai ter, né, numa certa forma de pagamento sobre o bem que a gente faz. Então, a gente vai chegar na mensagem da piedade, mas vamos antes analisar a questão 897 do Livro dos Espíritos, que também está no capítulo sobre a perfeição moral, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, e vamos ver o que os espíritos nos falam nessa questão. Só fazendo uma consideraçãozinha aqui, que a questão da virtude está na questão 893, quando ele diz aqui, ó, a virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então está aqui a referência, ok? Vamos então para 897, que vai nos falar sobre esse dilema que estávamos falando, né? Vamos ler juntos aqui no livro, essa é a versão da tradução do Noleto Bezerra. Vamos ver como é que ele coloca aqui a questão e a resposta de Kardec e a resposta dos espíritos. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar qualquer recompensa, mas na esperança de que isso lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Esse pensamento não prejudicará o seu progresso? Então veja que Kardec está colocando exatamente essa questão que nós mencionamos, né? Esse pensamento de que talvez a gente não queira nada aqui, né? Nenhuma recompensa aqui material, mas que no fundo a gente tem aquela esperança, né? De que isso seja levado em consideração na outra vida, aqueles bônus que a gente pode receber, né? Indo para uma instância ou outra do mundo espiritual, isso não representa, isso não prejudica o nosso progresso? E a resposta dos espíritos, então, é preciso fazer o bem por caridade, isso é, com desinteresse. Então, a gente já vê aqui uma certa advertência dos espíritos. Eles não dizem nem que sim, nem que não, mas deixam ali uma pulga atrás da orelha de Kardec, e por isso Kardec faz uma nova pergunta, dizendo no item A: entretanto, todos nutrem um desejo muito natural de progredir para escapar da condição penosa dessa vida. E o próprio Kardec tem diversas passagens que ele nos estimula a isso, né? E ele vai continuar dizendo: os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo, fugir das dificuldades dessa vida material, né? Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor
do que temos na terra? E a resposta dos espíritos, não certamente. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente pelo prazer de agradar a Deus e ao seu próximo, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo calor natural do coração. Então veja que aqui ele coloca uma distinção muito clara. Talvez estejamos no momento ainda de que esse estímulo para fazer o bem, que nos leva a fazer o bem por um certo cálculo, pensando naquilo que vamos ganhar no mundo espiritual, seja para nós um incentivo, né, um estímulo mesmo, para que a gente comece a fazer. Faça naquele processo de disciplina, né? Entretanto, os espíritos vão dizer que se nós desejamos fazer o bem de forma verdadeiramente desinteressada, o móvel das nossas ações devem ser dois e estão aqui assinalados: ser agradável a Deus em primeiro lugar, né? Então a gente acorda de manhã, a gente está bem, a gente está tranquilo, a nossa vida está relativamente organizada e a gente pensa: meu Deus, me dê oportunidades para te louvar, bendizer o nome através das minhas ações no bem para com os outros, né? Aquilo que eu posso fazer, né? Aquela história, Deus ah, nos plantou para que a gente florescesse onde quer que a gente esteja. E a gente floresce para que os homens vejam o poder de Deus em nós, né? E Paulo foi muito feliz em todas as oportunidades que ele teve de ressaltar isso, né? Vamos fazer para que os homens vejam não o nosso poder, mas que vejam o poder de Deus em nós. E o segundo aspecto, que é tão importante quanto o primeiro, é essa ideia de é, atender ao próximo na sua necessidade e não ao nosso interesse de progresso. Então, eu não vou fazer porque eu quero progredir, eu vou fazer porque eu me sensibilizo com a dor do outro, porque eu entendo que o outro tem dificuldades como as minhas e eu coloco as dificuldades dele na frente das minhas. Por isso ele termina aqui, os espíritos terminam dizendo, né, ser impelido pelo calor natural do coração. Esse calor natural do coração, esse sentimento, né, de se sentir sensibilizado pela dor do outro, é que Miguel vai chamar de caridade e que nós vamos ver na parábola do bom samaritano como a ideia da compaixão, né? Nos dois, então, a mensagem de Miguel é mais falando sobre a piedade, mas ela está exemplificada, essa ideia da piedade, como esse calor natural do coração ante as dificuldades, o sofrimento do próximo, na mensagem do samaritano. Mas antes de falar da passagem do samaritano, vamos ainda observar o subitem B, porque ele é um complemento a essa discussão toda, e depois a gente vai para a mensagem da piedade. Kardec então pergunta no item B: não haverá aqui uma distinção a ser estabelecida entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e os cuidados que empregamos para corrigir nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Então ele já assinala que aquela ideia que ele falou lá no início da questão 897 não é lá grande coisa. E os espíritos já o advertiram em relação a isso. Então ele já está concordando. Mas o fato de nos emendarmos, vencermos as nossas paixões e corrigirmos
o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos, constitui igualmente um sinal de inferioridade? E a resposta dos espíritos: não, 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 não é isso. Pela expressão fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada uma das boas ações, das suas boas ações, possa lhe render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, age como egoísta. Então, observe que aquela ação de cálculo, aquela ação do interesse pessoal, de ficar pensando o que que eu vou ganhar com isso, pensar que eu tenho que me disciplinar no final das contas para fazer o bem, para me elevar espiritualmente, isso tem um mérito, tem um valor, mas cuidado, quando isso é o mais importante, pode ser um sinal claro de egoísmo. E os espíritos vão dizer: entretanto, não há nenhum egoísmo em se querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, porquanto esse é o objetivo para o qual todos temos que tender. Então, tá aí, né? Os espíritos nos advertindo em relação a esse olhar muito instrumental que a gente possa ter em relação ao bem que a gente possa fazer e assinalando aqueles dois pontos que são fundamentais da gente observar. Fazer o bem ah, para ser agradável a Deus e diante da dificuldade do próximo. Muito bem, e o que que isso tem a ver com a piedade, então? Quando a gente observa a mensagem de Miguel, a gente vai ver que Miguel vai trazer o seguinte conceito de piedade para nós, e eu vou colocar aqui na tela esse conceito. Aqui está o texto da piedade, e ele vai dizer assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Olha a importância da piedade. É a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ai, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, essa é a ideia da piedade, né? A piedade é esse enternecimento do coração, ou como diz na questão 897A, se eu não me engano, é aquele calor do coração ante as dificuldades dos nossos semelhantes. E aí, a gente observa, então, voltando à parábola do bom samaritano, a posição do samaritano. Veja as sutilezas que Jesus coloca nessa passagem. Ele não diz quem é o homem que é caído no caminho, mas ele diz que um sacerdote e um levita, que eram pessoas religiosas, passam, olham, o levita chega a observar, chega a perceber o tamanho do problema que estava ali, mas os dois, num certo sentido, privilegiam o seu interesse, né? Não são sensibilizados no coração ante o sofrimento daquele homem caído de tal maneira que os fizesse parar no caminho para ajudá-lo. O samaritano, que era um homem mal visto na sociedade, né? É ele que para, é ele que tem o coração sensibilizado e ele podia ajudar. Afinal de contas, não era todo mundo que podia pagar a estalagem, os cuidados para uma outra pessoa naquela sociedade. Ele podia fazer isso, ele tinha condição de fazer isso e fez. Ele não perdeu a oportunidade de fazê-lo. Muito bem. Então, ah, ah, Jesus diz na parábola, né? O samaritano foi tomado de compaixão. Ele né, se deixa sensibilizar pelo sofrimento daquele homem caído. E quando o doutor da lei, que conversava com Jesus, então pergunta para Jesus
o que que ele devia fazer para conseguir o reino, é essa história que Jesus conta, ou seja, apiede-se, né, dos sofrimentos, das dificuldades, observe as pessoas que estão ao seu redor, né, aos sofrimentos que estão ao seu redor e faça aquilo que você puder, né? Tenha o seu coração sensível diante daquilo que você pode fazer para aquelas pessoas. Vamos ler essa mensagem que é muito bonita e a gente consegue lê-la toda, né? Vossas lágrimas são bálsamo que derramais em suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, chegais a lhe proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais. Então, está falando aqui exatamente daquela posição do samaritano, né? É verdade que esse encanto tem um certo amargor, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor amargo dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Eu sublinhei essa passagem porque ela é muito forte, né? Se a gente prestar atenção no que Miguel está falando para nós, né? É lógico que ninguém pode ser feliz, se sentir feliz diante do sofrimento do outro. A gente pode se sentir com o coração tranquilo por ter feito o máximo para ajudar o outro, mas é o que, né, o Espírito Miguel está nos dizendo. É um contentamento que vem junto com um sofrimento, o que não é exatamente uma coisa muito boa. Mas, por outro lado, é um contentamento, observe aqui, que não tem o sabor amargo dos gozos mundanos. Então, a gente corre tanto atrás da felicidade dos prazeres do mundo, das coisas do mundo, das conquistas do mundo. E o que Miguel vai dizer? Tudo isso tem um sabor amargo e traz as pungentes decepções do vazio. Quantas pessoas, né? A gente sabe que conquistaram tantas coisas e depois tem uma vida, se sentem vazios na vida, não se sentem realizados verdadeiramente, né? Porque todas essas realizações no mundo são realizações fugazes, são realizações que não preenchem verdadeiramente a nossa alma. Vamos continuar aqui lendo. Tem uma suavidade penetrante que enche a alma de júbilo. Ele está falando da piedade, né? Vai continuar. A piedade, a piedade bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Por isso que Jesus vai dizer que se quer ter a vida eterna, faça como o samaritano, né? É a virtude por excelência. E a virtude por excelência é a abnegação, é abrir mão do seu interesse pessoal, é devotar-se a uma causa, a uma pessoa, a uma situação de dor e sofrimento, né? E a gente vai encontrar exatamente no capítulo sobre a consolação, o Cristo Consolador, o capítulo 6 do Evangelho, na mensagem 8, a última mensagem desse capítulo, exatamente a ideia do devotamento e abnegação como fonte de consolação para as nossas dores. Então é como se a gente tivesse, os espíritos estivessem dizendo assim: você quer se consolar, né, diante das dificuldades que você tem no mundo, vai e procura e busca os infortúnios ocultos, que é um dos itens que está aqui nesse capítulo 13. Aqueles sofrimentos ocultos, aquelas dificuldades que, na maior parte das vezes, são maiores do que as nossas, né? E dando força para que os outros consigam é, superar as suas dificuldades, nós acabamos superando as nossas próprias, né? Então, a abnegação, o esquecimento de si, aquilo que o samaritano
e o levita não conseguiram fazer, né? Esquecer um pouco de si, dos seus interesses materiais e observar aquele sofrimento, aquela necessidade que se colocava ali então. Vamos continuar aqui. Aqui eu parei no meio, mas tem um finalzinho, né? É a virtude por excelência, aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Então, agora observe o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Portanto, a piedade é esse sentimento que nos liga às dificuldades do nosso próximo, que nos faz nós nos colocarmos a serviço daquelas dificuldades maiores do que as nossas. E é esse movimento que nos faz progredir, esquecer de si, devotar-se ao outro. Então, muita atenção a uma quantidade enorme de receitas prontas, né? De como ser feliz, de como melhorar, de espiritualizar-se. Mas preste atenção, se essas receitas, essas mensagens que são trazidas, enfatizam a necessidade da compaixão, a necessidade da abnegação e do devotamento, como está sendo trazido aqui. Piedade que vos comove até as entranhas dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis dos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Então, ele vai falar aqui, ó, egoístas endurecidos. Talvez você possa não estar relacionando, vamos dizer assim, o nome à pessoa, mas o que o endurecimento do coração provoca nas nossas vidas? Além do egoísmo propriamente dito, desse afastar-se dos aflitos, das dificuldades, das misérias que nos perturbariam essa alegria do mundo, essa alegria egoísta, o endurecimento do coração também traz a discórdia, também traz as brigas, as discussões, as dissensões, né? Tanto que onde ele é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar o tema do endurecimento do coração naquele capítulo Não Separeis o que Deus juntou, quando vai falar da, da do divórcio, né? É, Jesus, agora eu não sei se é Jesus ou Moisés, né? Permitiu o divórcio pela dureza dos vossos corações. Quer dizer, quando você não consegue olhar para o outro, percebendo as suas fragilidades, as suas dificuldades, né? Você acaba se afastando, e esse afastamento que faz com que a gente acabe separando o que Deus juntou, né? Quer dizer, porque já não tem mais empatia, simpatia, já não tem amor no sentido do devotamento, da abnegação, do fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Miguel vai trazer ainda um outro tema muito importante. Olha só o que ele diz: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes seres úteis. A indiferença moral, né, é um dos grandes problemas nossos, né? Quer dizer,
Por que que você não fez? Porque você estava totalmente indiferente, não queria saber, você não tinha olhos de ver, né? Estava completamente voltado para si, fechado em si. Então, a indiferença e mais do que a indiferença ainda, a invisibilidade, né? Você passa e não consegue, não é nem que você olhe e é indiferente, simplesmente você não vê, é invisível aos seus olhos porque a sua atenção, o seu foco, a sua mente está totalmente voltado para outros objetivos totalmente relacionados ao seu interesse pessoal. Então, ele diz: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes seres úteis. A tranquilidade comprada a custo de uma indiferença culposa, culposa porque não fez aquilo que podia fazer, tornou, né, deixou de tornar-se útil, né, é a tranquilidade do Mar Morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção, né? Olha só que forte que é essa mensagem, né? É, comparando uma aparente tranquilidade no mundo, né? Mas que no fundo ainda traz as marcas do egoísmo, do orgulho, de todas essas coisas. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar a perturbação e o aborrecimento que se aprova o egoísta. É certo que a alma experimenta, em contato com a desgraça alheia, um constrangimento natural e profundo que faz vibrar todo o ser e o abala penosamente, fazendo que se volte para si mesma. Grande, porém, é a compensação. Quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto da mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, se dirige para vós docemente antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, que bacana esse último trecho aqui, em que ele fala, né, que é lógico que a gente vai ter um impacto, né, quando a gente acaba se envolvendo e se deixando envolver com as dificuldades daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Entretanto, grande é a compensação, né? Quando a gente consegue dar coragem, esperança a um irmão infeliz que encontra na gente um consolador, né? Então essa é uma posição importante da gente pensar. Todos nós estamos, num certo sentido, é, entre aqueles que nos ajudam e aqueles que nós podemos ajudar. Todos estamos nesse meio de caminho. Então, a mensagem da piedade vem nos conclamar, né? Mais do que tudo, a sensibilizar o nosso coração, a perceber que não é a prática pela prática, não é fazer por fazer. Se tudo aquilo que nós estamos fazendo, se os trabalhos que estamos desempenhando, se o bem que já desejamos, ele não está movimentando esse sentimento de piedade, de compaixão, não está nos levando a uma prática de abnegação e devotamento, senão a gente não está abrindo mão de nada, não é? É, será, né, que é, é, nós estamos de fato fazendo bem ou estamos simplesmente agindo como egoístas, medindo aquilo que estamos fazendo, fazendo mecanicamente, sem nos envolvermos sinceramente nas ações que temos feito, né? Vamos pensar sobre isso. Vamos meditar sobre essas
essa mensagem de Miguel e sobre essa advertência, então, que temos recebido, né? Que a doutrina espírita nos traz, dizendo que o nosso crescimento espiritual se deve à nossa transformação, né? A transformação do nosso espírito e não a aquilo que fazemos simplesmente por fazer, porque alguém nos disse ou porque nós queremos, né, metodicamente fazer daquela forma. Não é o exterior, não é a aparência, não é a que importa. Por isso, quando Jesus falou do samaritano, nos falou daquele que não era religioso. Não importa a religião, importa aquilo que passa no nosso coração. Para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria lembrar, né, que existe dentro da família vamos dizer assim, um espaço para nós trabalharmos o sentimento de piedade. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo essa orientação exatamente no capítulo que fala honrar vosso pai e vossa mãe. E o item 1 é a piedade filial, ou seja, essa ideia de que ah, para os filhos em relação aos pais, devem olhar os pais, aquelas pessoas que deram a ele a vida, né, que cuidaram dele na infância, devem olhar para os pais e, diante das suas dificuldades naturais, com o passar dos anos, com o envelhecimento, desenvolver esse sentimento de piedade. Na verdade, a família como um todo, ela nos estimula a esse sentimento de piedade, porque afinal de contas, mesmo com os irmãos, né, ou às vezes com os filhos ou com os pais, né, a depender das nossas relações, a gente viu aquelas pessoas crescendo, viu as dificuldades, sabe quem são aquelas pessoas, né? Então, diante das dificuldades que elas apresentam, esse sentimento de piedade, né? No Evangelho, ele é muito direcionado para os pais, porque é como se fosse uma grande retribuição, né? Olha, seus pais te deram a vida, então calma, né? Há uma passagem dizendo que a gente deve fazer para os pais tudo o que manda a caridade, né? Mas a gente deve ser um pouco mais ainda condescendente com os pais, porque é isso, né? Os pais não só nos deram a vida, mas cuidaram da gente, né? Nós nos tornamos o que somos em grande parte por conta dos nossos pais. Então, portanto, Deus nos dá essa oportunidade de desenvolver esse sentimento de piedade dentro da família, com os pais principalmente, né? A mensagem que Kardec coloca, o comentário que Kardec faz é exatamente ressaltando, né, a necessidade é, desse desenvolvimento, do desenvolvimento desse sentimento junto aos pais, né? Mas a gente entende que a família nada mais é do que um núcleo de experiência para que a gente possa desenvolver os aprendizados de dentro da família na sociedade como um todo. Então, a ideia é sempre que aquilo que aprendemos na família seja de tal maneira aprendido que depois a gente consolide isso nas experiências que nós temos na vida social. Então, se a gente ainda se sente com o coração endurecido para tantas oportunidades, vamos começar a buscar essa sensibilização do nosso sentimento com aqueles que nos deram a vida, com aqueles que caminham conosco nas experiências da vida. Vamos olhar para eles como pessoas que estão, assim como nós, lutando, né, com muitas dificuldades para a nossa ascensão espiritual, para nós vencermos a nós mesmos, e vamos, né,
buscar ajudá-los, fazer aquilo que a gente puder, aquilo que estiver ao nosso alcance, não por para ganhar bônus no mundo espiritual, né? Mas para estar com eles, para ajudar, para que a gente possa caminhar uns com os outros e exatamente nessa caminhada nos fortalecermos e nos engrandecermos mutuamente. Que Deus nos abençoe. Esse foi então mais um estudo agora sobre o tema da piedade. Há outros estudos aqui no canal, que eu vou botar aqui o cardzinho para que você possa acessar. E se você tiver alguma sugestão de tema ou queira que a gente trate de algum tema em particular, coloca aí nos comentários, dá um like, compartilha esse vídeo com quem você achar que pode aproveitar esse comentário e nos vemos no próximo estudo. Grande abraço, fica com Deus e até.